Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Maranhão tem 100 mil licenças de pesca bloqueadas. Judiciário maranhense prioriza processos com atenção à Semana da Pessoa Idosa. HTLV. UFMA promove 17º Simpósio Internacional sobre Vírus Linfotrópico de Células T humanas. Economia com Wagner Matos. Hoje tem concursos e oportunidades. Tem esporte. Lago Verde, Luminense e ITZ Esporte garantem vaga na semifinal da Segundinha Maranhense. Ancelotti convoca o maranhense Wesley para amistoso da Seleção Brasileira. Novo calendário da CBF confirma participação do IAP, Imperatriz e Sampaio na Série D 2026. No Rádio Opinião de hoje, uma entrevista sobre o lançamento da coletânea de poemas O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois. Entrevista com a autora Maria Regina Martins Cabral. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Seja bem-vindo de volta ao Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado. Agradecendo também, claro, as pessoas que mandaram mensagem, né, pelo falecimento do meu pai, por isso a motivação do meu afastamento. Mas estamos de volta, né? A vida continua e, enfim, obrigado a todos que se preocuparam de alguma maneira e entraram em contato. Estamos de volta. 7h16. Agora, claro, agradecendo também a direção da Rádio Universidade, né? Também todo o apoio dos amigos, dos colegas, né? Aqui da Rádio Universidade e pessoas conhecidas também, né? Familiares e tudo mais, amigos, nesse momento complicado. 7h17 agora. Maria Nogueira, hoje, portanto, dia 2 de outubro, né? Hoje, dia 2 de outubro, é o Dia Internacional da Não Violência. É também dia do Anjo da Guarda. Dia do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Dia do notário, mais conhecido como tabelião, profissional do direito com fé pública que formaliza e confere autenticidade a atos e negócios jurídicos, como escrituras e procurações. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Muito obrigado aqui a presença de Mari Silva Mourão no YouTube e para você também que acompanha a gente no Dial 106. 7h18, Mayra Nogueira, vamos aqui aos destaques dos principais impressos locais. E vamos às manchetes do dia, são 7h19. Manchetes do dia. Neste dia 2 de outubro, você confere com a gente no YouTube, no site da 106 ou diretamente no aplicativo oficial que você baixa no nosso site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Por lá, a capa de O Imparcial traz na manchete: preocupação crescente. Maranhão tem aumento de quase 100% de casos de violência contra idosos. No mês de reflexão sobre os direitos da pessoa idosa, dados do CIAPVI-DPE, da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, apontam para um salto alarmante nas violações. Atendimentos a idosos na Defensoria Pública dobram em um ano e mostram que a falta de documentação, negligência e o abuso financeiro são as principais violações. Destaque também aqui em O Imparcial: Expo Indústria Maranhão terá shows de Maurício Manieri, Tiago York e Biquíni Cavadão. CNH Social aprovada na Assembleia é chance de emprego e carteira de graça para baixa renda. Cadúnico, né? O pessoal que está no Cadúnico. José Ribeiro faz 2 shows no Teatro Arthur Azevedo. Polícia Federal vai investigar ameaças ao ministro Flávio Dino. Escândalo da pesca. Maranhão lidera, melhor dizendo, né? É líder na suspensão de licenças por fraude. Daqui a pouquinho, Borges traz mais detalhes sobre esse assunto, né, que é alarmante. E Maranhão registra queda nos focos de queimadas.
Esses são os destaques do Imparcial. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h20 agora, agradecendo também Ronaldo Teixeira aqui no YouTube, bom dia, Ronaldo Turu, né? Sofia, Maria Helena, Adriana. Uma abençoada quinta-feira a todos. Marina Diniz também, muito obrigado a todos vocês. 7h21 agora, Mayra Nogueira, vamos às notícias do trânsito, né? Informações do trânsito com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Temos informações, Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma. Nesse trecho da via, o fluxo é mais intenso neste momento para quem está se deslocando sentido elevado do Trabalhador, para quem segue aí sentido centro, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, quando o fluxo maior quantidade de veículos se concentra no sentido centro. Já quem faz o mesmo, pega essa mesma via, mais no sentido contrário, nessa mesma altura da Jerônimo de Albuquerque, a altura do bairro Coafuma, o condutor ele vai encontrar um trânsito mais leve se comparado os dois sentidos da via nessa altura. Portanto, então, de momento são essas as informações. Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, fluxo maior, mais intenso, sentido centro, no sentido inverso, sentido contrário, trânsito mais moderado, mas fluindo sem problemas os dois sentidos. Adalberto, Mayra. Borges, também trânsito lento na saída de São Luís, logo após ali o aeroporto da capital maranhense. Também aqui na área Itaquibacanga, até na verdade, da entrada, né? Ali da barragem, né? Até as imediações do Parque Botânico da Vale, trânsito bastante demandado neste momento na entrada e saída da área Itaquibacanga. 7h22, daqui a pouquinho mais informações e você pode mandar também mensagem 992172647 é o nosso WhatsApp. 7h22 agora, o noticiário, Mayra. Notícias da cidade. Borges, falando sobre esse assunto, né? Maranhão tem 100 mil licenças de pesca bloqueadas, isso aí por conta de possibilidade de fraudes, né? Irregularidades, Adalberto, o MPA, que é o Ministério da Pesca e Agricultura, suspendeu 131.695 licenças de pescadores e pescadoras profissionais no país, profissionais inscritos no RGP, que é o Registro Geral da Atividade Pesqueira, e o Maranhão aparece aí em destaque, detém a maior parte dessas suspensões, são quase 100 mil licenças suspensas no estado, o que faz o Maranhão o mais atingido pela medida do Ministério da Pesca e Agricultura. Este ano, mais de 300 mil licenças já foram suspensas no país. A medida ela se deu por falta de recadastramento obrigatório e outras 7,9 mil foram extintas devido ao falecimento dos titulares. A atual decisão pela suspensão, ela passa a valer a partir do dia 6 de outubro e para saber se a licença foi suspensa ou não, o pescador ele deve acessar a lista divulgada pelo MPA e fazer então a verificação. Os pescadores afetados, os suspensos que tiveram essa suspensão, vão ter um prazo de 30 dias corridos para recorrer da decisão. E uma vez recorrendo, esse pescador ele deve seguir acompanhando as atualizações no site oficial do Ministério, o gov.br/MPA, e a suspensão ela tem o intuito aí, ela busca garantir a regularidade dos registros e também combater fraudes no sistema. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mara Nogueira. Borges, vamos falar agora sobre o Judiciário Maranhense, que prioriza processos com atenção à Semana da Pessoa Idosa. Exatamente, Mayra, Semana de Valorização da Pessoa Idosa, a iniciativa promovida pelo Judiciário Maranhense,
iniciativa com atenção a 1º de outubro, quarta agora, dia de ontem, data em que se comemora o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. E diante, então, da especialidade do período, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Froy Sobrinho, ele reforçou a solicitação feita a juízes e juízas, solicitação para que sejam promovidas ações direcionadas ao impulsionamento de processos judiciais, processos em que figure aí como parte ou participante pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, prioridade também direcionada às pessoas com idade superior a 80 anos. Isso no período de 27 a 31 de outubro, solicitação assinada pelos desembargadores Froy Sobrinho, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, também o José Luiz Almeida, corregedor-geral da Justiça. Portanto, então, nesse período, os processos de pessoas idosas com atenção especial. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 7h26 agora, ainda nesse noticiário, Borges, trazer informações justamente sobre esse evento da Universidade Federal do Maranhão, que é o 17º Simpósio Internacional sobre Vírus Linfotrópico de Células T humanas, né? Vai acontecer aqui em São Luís, é o HTLV. Essa vai ser a primeira vez em que esse simpósio vai ter o Maranhão como sede, São Luís sediando o 17º Simpósio Internacional sobre HTLV, encontro que tem como tema Juntos para Eliminar o HTLV, que é o vírus linfotrópico de células T humanas. Ele é um retrovírus, ele infecta os linfócitos T, que são células essenciais do sistema imunológico, e é transmitido por relações sexuais desprotegidas, transfusão de sangue ainda da mãe para o bebê, podendo causar infecções, doenças infecciosas e também câncer. E a maioria das pessoas que têm essa doença, ela não desenvolve sintomas. A maioria das pessoas com essa doença, com essa patologia, não chegam a desenvolver sintomas. O encontro ele vai ser realizado entre os dias 27 e 29 de outubro, vai ser sediado em um dos hotéis aqui da capital, em um dos hotéis aqui de São Luís, simpósio que está sendo organizado pela UFMA, pela Universidade Federal do Maranhão, tem apoio da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, também do Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde e ainda da ONG HTL Vida. O intuito desse encontro é reunir pesquisadores, profissionais de saúde, também gestores públicos e pessoas vivendo com HTLV. A partir desse encontro, então, vai se debater os principais desafios e também avanços, tudo com atenção ao enfrentamento dessa infecção, que, segundo especialistas, ainda é muito negligenciada aqui no país. O simpósio ele vai contar com palestrantes tanto nacionais quanto internacionais. Vão ser 20 palestrantes nacionais e 8 internacionais. Dentre os palestrantes internacionais são os oriundos vindos de países como Reino Unido, Bélgica, Dinamarca e também Estados Unidos. Em relação à programação, ela vai incluir painéis temáticos, sessões de apresentação de trabalhos científicos, ainda comunicações orais e monitoria acadêmica. Em relação às inscrições, elas podem ser realizadas até o dia 27 de outubro, já as submissões de resumos podem ser feitas até o dia, foram feitas até o último dia 30 de setembro. Portanto, então, seguem abertas apenas as inscrições para participar do evento. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão, sobre a UFMA, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h29 agora. A gente vai para o break. Mara Nogueira prometendo trazer no segundo bloco comentário de economia com Wagner Matos. Tem também concursos e oportunidades. No esporte, Lago Verde, Luminense e TZ Esporte garantem vaga na semifinal da Segundinha Maranhense. Ancelotti convoca o maranhense Wesley para amistoso da seleção brasileira. Novo calendário da CBF confirma a participação do IAP, Imperatriz e também Sampaio na Série D de 2026. E no Rádio Opinião, o lançamento da coletânea de poemas O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois. Entrevista com a autora Maria Regina Martins Cabral.
Olha, tem também as manchetes nacionais da previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Livraria Saci Pererê, onde você encontra grandes lançamentos, clássicos da literatura infantil, obras premiadas de grandes autores que ensinam, emocionam e despertam conhecimento e sonhos. Livraria Saci Pererê, mais uma vez presente na 18ª Feira do Livro de São Luís, que acontece de 26 de setembro a 5 de outubro, na Praça Maria Aragão, com vasta programação. Venha conferir e fique atento às promoções. Na compra de R$100, ganhe um maravilhoso livro de brinde. Solte a imaginação e viaje pelas letras. Vem para o estande da Livraria Saci Pererê, na 18ª Félis. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7 horas e 34 minutos agora, Mayra Nogueira. Vamos trazer aqui os destaques, né, dos principais portais da capital maranhense na manhã desta quinta-feira, dia 2 de outubro. E a gente começa aqui com o Imparcial, né? Que tem como manchete no portal: eleições 2026, Comissão do Congresso aumenta fundo eleitoral para 4,9 bilhões de reais. O valor representa um salto em relação à proposta enviada pelo governo federal no projeto de orçamento, que previa 1 bilhão. Quer dizer, o Congresso aprovou aí, em vez de 1 bilhão, subiu, foi para 4,9, praticamente 5 bilhões, ou seja, 4 bilhões a mais. Isso aqui é dinheiro público que vai para campanha eleitoral.
7 horas e 35 minutos em G1 Maranhão. O destaque, vamos só dar um F5 aqui para dar um refresh aqui, tá? Ver o que está atualizado. O governo do estado é condenado a realizar concurso e reformar delegacias em São Luís. A sentença também exige que o governo, as equipes, disponibilize equipes nas unidades policiais com computadores, sistemas de inteligência e infraestrutura de tecnologia. Para finalizar, em jornal pequeno, vamos aqui dar um F5 também, está aqui atualizado. A Assembleia Legislativa aprova em comissão o programa Refeição de Verdade para a rede estadual. Esse projeto do Executivo prevê ao menos 2 refeições por dia. Segue também para votação em plenário. 7 horas e 36 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. A previsão do tempo para hoje, quinta-feira, indica sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva. A temperatura fica entre 25 e 32 graus, com possibilidade de chuva principalmente no período da tarde e com ventos moderados. A umidade do ar elevada, contribuindo para a sensação de instabilidade no tempo. Adalberto agora traz tábua de maré. 7 horas e 30 minutos, né? Trazendo aqui a tábua de maré neste dia 2 de outubro. Pré-mar, primeira, aconteceu às 2h25 da madrugada com 4,7 metros. A segunda será às 3h10 da tarde, também com 4,7 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais às 8h55 da manhã com 1,7 metros. A segunda será às 9h16 da noite, também com 1,7 metros. Notícias do Brasil. 7 horas e 37 minutos. Aqui a gente começa os destaques nacionais. Você acompanha com a gente no YouTube. Aqui, trazendo a manchete, primeiro, de Folha de São Paulo. Deputados aprovam isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Promessa de campanha de Lula, do PT, texto recebe votação unânime e agora vai ao Senado. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. A promessa de campanha de Lula e sua principal aposta para a eleição, o texto precisa passar pelo Senado para começar a valer em 2026. Tem manchete no estado de São Paulo, Mayra? Sim, o estado de São Paulo traz aqui a manchete: Câmara aprova a isenção de IR, imposto de renda, até 5.000 e taxação de alta renda. É isso aí. O texto passa por unanimidade, com apoio do Centrão e também da oposição. Já na finalização aqui, né, com a manchete de O Globo, benefício estendido por unanimidade, Câmara amplia a isenção do imposto de renda de até R$5.000. O projeto enviado pelo governo teve apoio, inclusive, da oposição e aumenta a taxação da parcela mais rica dos contribuintes. É isso aí. Essa é uma notícia realmente muito importante, de grande relevância e também para o bolso, inclusive, das pessoas, né, que têm esse rendimento de até R$5.000, que deixam de declarar imposto de renda, indo também uma maior equidade. Não é uma equidade total, mas já melhorou um pouquinho em relação aos impostos pagos por pessoas que têm muitas condições financeiras, né? É um pouquinho de justiça social, mas ainda passa um pouquinho, pode ter mais, tem condição de ter mais. 7 horas e 39 minutos agora. Mayra Nogueira. Cotação do dólar e do euro.
7 horas 40 minutos. Agora, Maria Nogueira, a cotação do dólar nesta quinta-feira é de alta, de 0,25%, cotado aí a R$ 5,33. Já o euro, a alta foi de 0,67%. Na cotação está a R$ 6,29. Quem vem com a informação e análise da economia agora é Wagner Matos. Wagner, bom dia. Oi, Adalberto. Muito bom dia para você, Mária, e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,49%. Ficou nos 145.517 pontos. O movimento foi negativo devido às ações do setor bancário, que pesaram após números da elevação de impostos aos bancos. A reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que acontecerá na Malásia a partir do dia 26 de outubro, pode ser o local ideal para as conversas entre o presidente americano e o brasileiro. A expectativa é que traga bons acordos comerciais e recuo nas tarifas das exportações aos Estados Unidos. O IBGE divulgou a taxa de desocupação do trimestre encerrado em agosto de 2025. Repetiu a menor da série histórica iniciada em 2012. Ficou em 5,6%. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Faltam 17 minutos para as 8. Vamos às dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o seletivo do Ministério do Trabalho e Emprego. No Maranhão, são 123 vagas com bolsas mensais no valor de até R$ 8.000 para o programa Trabalho Saudável e Seguro na Pesca Artesanal. Interessados devem preencher o formulário e enviar a documentação exigida disponível no site gov.br/trabalho até o dia 5 de outubro. Não perca! Continuando com o seletivo da Prefeitura de Cantanhede, a 154 quilômetros de São Luís. São 248 vagas com formação de cadastro de reserva nos níveis médio, técnico e superior para os cargos de auxiliar de farmácia, técnico agrícola, educador físico, advogado, entre outros. Inscrições até o dia 3 de novembro pelo site institutojkma.org. Taxas de R$ 90 a R$ 100. Participe! Finalizando com o programa de estágio da MRV. Em São Luís, são 9 vagas destinadas a estudantes de engenharia de produção civil, arquitetura, engenharia civil e engenharia de produção. Inscrições até essa sexta-feira, dia 3, pelo site Programa de Estágio mrv.gup.io. Inscreva-se! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7 horas 44 minutos agora, Maria Nogueira. Vamos às informações do esporte. A gente começa com o jogador maranhense Wesley França, convocado na quarta-feira, dia 1º, pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra a Coreia do Sul e também o Japão, em preparação para a Copa do Mundo de 2026. Wesley é natural de Açailândia, a 562 quilômetros de São Luís, e já jogou pelo Flamengo de 2021 a 2025. Atualmente, o maranhense está no time Roma. É isso aí, Maria Nogueira. E vale destacar que essa convocação, né, Wesley se torna o primeiro jogador de futebol maranhense a ser titular em uma partida oficial da seleção brasileira. Que notícia boa e bacana. E a gente continua agora também falando sobre a Confederação Brasileira de Futebol, que anunciou na quarta-feira o novo calendário do futebol nacional. Com as mudanças a partir de 2026, 96 clubes vão participar do Campeonato Brasileiro Série D. Anteriormente, o número era de 64 times. Com a mudança, o Sampaio, Imperatriz e IAP vão poder participar da competição.
Já o Moto deve aguardar os resultados do ranking nacional de clubes para confirmar a vaga. Além disso, o Maranhão ganhou vaga extra na Copa do Brasil e também uma vaga direta na Copa do Nordeste. 2 competições importantíssimas. E finalizando, Adalberto, os resultados da última rodada da fase de grupos do Campeonato Maranhense Série B. Também na quarta, o Lago Verde ganhou do São José de Ribamar por 4-0. Com o resultado, o Lago Verde permaneceu na liderança do grupo B e garantiu vaga na semifinal. O Peixe Pedra se despede do campeonato em último e terceiro lugar no grupo com apenas uma vitória. Já o Luminense venceu o São Luís por 3-1. Com o resultado, o Leão garantiu vaga no mata-mata. O São Luís segue em segundo lugar no grupo. O ITZ Sport também venceu o Cordino por 3-1. Com a vitória, o ITZ garantiu vaga na próxima rodada. É isso aí. Vamos acompanhar e trazer o resultado, continuar trazendo o resultado para você. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião a gente vai falar sobre literatura, né? Literatura, muito bom, cultura acima de tudo. E falar sobre, primeiro, a obra O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois, que na verdade é uma coletânea de poemas. A gente traz aqui a autora, né? Maria Regina Martins Cabral. Maria Regina, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. E é um prazer muito grande estar aqui, mais uma vez, nessa rádio tão querida por todos os maranhenses. Maravilha falar sobre essa obra, né? É um livro pequenininho, assim, no tamanho físico, né? Mas, com certeza, a poesia, ela é grande, né? Ela é gigantesca. Eu queria saber de você, o que são esses 10 anos, né? 10 anos depois. 10 anos depois de quê? Depois de ter lançado a primeira coletânea, né, em 2015, também na Feira do Livro aqui em São Luís, nós lançamos a primeira coletânea, O Silêncio que Não É Calado. 10 anos depois, a segunda coletânea de poemas, de pensamentos e de reflexões que eu vou produzindo desde 2009 na minha página do Facebook. Eu escolhi esse canal para compartilhar esses momentos de inspiração e também de reflexão e de também manifestação dos meus pensamentos em relação àquilo que acontece no nosso país e no mundo. Esse período aí que foi praticamente o surgimento do Facebook, enfim, foi de lá que tu tirou? Foi do Facebook? Foi de onde? O nome ou não, os poemas? Essas produções que você, não, na verdade, fazia, um blog. Eu, no momento em que chegava tanta necessidade de me manifestar, quanto a inspiração por alguma ideia, algum poema que chegava e que eu precisava escrever, eu abria a minha página e escrevia diretamente para os meus amigos ali. Então, foi acontecendo dessa forma, foi um período em que eu tinha saído um pouco das manifestações também da rua, porque eu estava muito focada no meu doutorado. Eu estava nesse momento em São Paulo, na USP, fazendo doutorado, e sempre que eu tinha aquela pausa dos estudos, da pesquisa, durante a produção da minha tese, também no momento político efervescente no nosso país, eu parava e ali eu fazia uma manifestação ou escrevia um poema que chegava inteiro, né, naquele momento mesmo de inspiração que os poetas têm, né? Essa influência aí desse período político, ela chegou a esses poemas de que forma? Tinha uma conotação realmente trazendo aqueles sentimentos, enfim, ou aquilo te levou a um outro espaço, a um outro lugar para ter essa inspiração, teve essa inspiração e concretizou? Os poemas, tanto da primeira coletânea quanto desta segunda, eles têm uma origem em aspectos afetivos, sentimentos, mas também de forma muito forte naquilo que eu vejo, né? A consciência dói, né? Eu sempre trago essa expressão que para mim é muito forte,
e que no momento em que ela dói, ela tem que ser manifestada de alguma forma. Então, alguns desses poemas também têm uma relação direta com os cenários políticos de cada momento. Esse momento ele foi negativo em algum aspecto? Você interpreta como uma coisa negativa? Enfim, como é que você trabalha essas gradações, né, entre o positivo e o negativo? Isso está dentro da tua produção? Está dentro tanto aquilo que é a positividade das situações, quanto também as preocupações com as situações. Esse momento também é muito forte de se ver a sociedade tão dividida e, às vezes, as fake news que perturbam os ambientes, a situação de pessoas que não conseguem ler realidades por tantas outras informações que elas recebem. Então, tudo isso também vem dentro dos poemas, de acordo com momentos diversos. Nós temos de 2009 a 2015 um tempo, né? Depois temos de 2015 a 2025 outros momentos, inclusive que passamos por governos mais autoritários, que passamos por uma pandemia. Então, são várias situações que, de algum modo, está aí dentro do meu livro. O nome, né, esse nome, O Silêncio que Não é Calado, ele reflete um pouco a expressão minha em um momento em que parece que eu não estou tão atuante, mas, ao mesmo tempo, eu não estou calada. Né? Eu já não estou tanto na rua, nos movimentos, eu estou em um outro tipo de ação, de produção, mas continuo expressando o meu pensamento, né? Porque é sempre com essa ideia mesmo que a poesia, ela traz, enfim, diferentes manifestações, diferentes inspirações, mas também conteúdos que expressam leituras que se faz da realidade, né? Então, mas ele também, a poesia, ela é um momento em que é um flash, assim, às vezes eu estou numa escadaria do centro histórico e ali eu vejo o passado, assim, Sim. passando por ali, né? E aí eu escrevo, às vezes eu ouço o ecoado dos tambores de São Luís e isso me inspira, às vezes eu vejo uma situação na rua e isso me inspira. Então, também tem esses momentos Sim. que são resultados de alguns flashes, né? Às vezes eu estou na praia do Araçagi, vejo os pregoeiros e me lembra toda a história dos pregoeiros em São Luís. Então, isso passa também pelos poemas. E algumas reflexões, alguns pensamentos muito relacionados àquilo que é o momento que eu vejo Sim. alguém falando, uma situação de violência. Então, isso vem também, está expressado na coletânea O Silêncio que Não é Calado. Eu posso estar errado, né, e me perdoem se eu estiver errado, acho que foi Nauro Machado que falou que o ato de fazer a poesia, né, é uma forma de se libertar, né, é uma forma de se livrar daquilo ali, é uma necessidade orgânica, né, e é uma coisa que dói, né, ele tem que se livrar disso aí, é uma coisa de se livrar, eu acho que foi ele que falou isso. Eu não tenho tanta certeza, mas é essa a sensação. Você é como se fosse um parto, assim, que você tem que colocar para fora. Você é uma dor. Aquilo que a poesia que vem da dor, né? Mas também tem a poesia que vem da felicidade, né? Tem isso também, porque a poesia que vem da dor é dessa ideia que a consciência dói. Então, se você tem consciência, você tem que fazer alguma coisa para passar aquela dor, se manifestar, agir, né? Mas também tem a poesia que vem do sentimento da felicidade. Você está tão feliz, às vezes, com uma pessoa, e isso te inspira e faz, e jorra palavras, jorra sentimentos, Você vê alguns poemas que, às vezes, ele começa com uma expressão de carinho, ou então com uma frase de efeito, e dali você compõe uma letra, você compõe um poema, enfim, você faz toda uma narrativa, você cria um objeto de pesquisa, enfim,
São essas coisas. Eu acho que nasce da dor, mas também nasce da felicidade. Maravilha. Ainda tem esse cruzamento aí de linguagens, digamos assim, para outros assuntos, né? Enfim, que a gente pode explorar em outro momento também. A gente continua falando sobre essa literatura e não a parte mais acadêmica, digamos assim, né? Da sua parte de doutorado, não é isso? Sim. Saindo daqui de O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois, Maria Regina Martins Cabral, cujo lançamento é hoje na Feira do Livro, às 19h, tá? Exato. Mas antes de fazer o convite, eu quero falar também de um outro lançamento. Esse aconteceu ontem, na quarta-feira, que é o Patota da Mazé, Multiverso. Isso aqui já é um outro assunto, é uma coisa infantil, digamos assim, e é uma HQ, né, que é uma linguagem também altamente atrativa, né? O que te levou a justamente isso, né? Uma coisa mais uma linguagem infantil e em HQ. Como é que foi isso? Essa aqui é uma outra história muito interessante, porque a Mazé e seus amigos, né, da Patota nasce durante a pandemia. Em 2020, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, solicitou ao Instituto Formação, onde eu trabalho, para nós criarmos um material didático para todas as crianças do Maranhão de 6 e 7 anos de alfabetização. Então, nós desenvolvemos 2 livros muito inéditos a partir de toda a realidade do Maranhão, com ilustradores maranhenses como Irami, Beto, Gagá, enfim, grandes ilustradores nossos no nosso estado. Os caras dessa linguagem aqui no nosso estado. Exatamente. Né? Então, eles estavam comigo ilustrando esse material que eu estava concebendo. E no livro 1, a gente cria 2 personagens que fazem parte desses amigos, que é o Maralfa. Maralfa é um robô inteligente e ele é Maranhão alfabetizado. E criamos um outro personagem dessa história, que é Gato. Gato é um gato que as crianças do primeiro ano recebem, mas quando vai chegar na sala do primeiro ano, entregue pelo correio dentro de uma caixa de gato, ele tinha desaparecido. E aí, no livro 2, que a gente trabalha todos os continentes, nós criamos um personagem que é a Mazé, uma comunidade quilombola. Um dia a Mazé, chegando em casa com uma sombrinha e uma mochila, ela está debaixo de uma chuva e ela vê a biqueira. E quando ela vai atravessar aquela biqueira, ela pergunta: o que vai acontecer se eu atravessar? Né? E aí ela entra num portal e começa a viajar pelo multiverso. E ela começa a ir para o meio da balaiada, para o dia da inauguração de Brasília, ela vai para a lenda da Mani, que é a lenda da mandioca, ela vai para a cela do Mandela, ela vai no dia que o Van Gogh se machuca, ela vai lá para a floresta na Alemanha e encontra Chapeuzinho Vermelho, e aí a gente começa a viajar pelo multiverso, e ela vai para dentro da nau do Pedro Álvares Cabral, ela vê lá no porão as crianças com escorbuto, da nau ela sai para o navio aqui no porto do Itaqui, e aí a gente... Depois, os amiguinhos dela da comunidade quilombola, o Zeca, um cadeirante super, sabe, entendido, antenado em tecnologia, e a Bela Porã, que é uma menina indígena, eles pedem para ela fazerem parte dessas viagens, aí se cria a Patota da Mazé. É uma grande aventura, nós vamos produzir muitos na sequência, e ela está sempre produzida em português e em inglês, para as crianças, inclusive agora, das escolas bilíngues, crianças, de uma forma geral, poderem acessar. E são revistas que serão sempre distribuídas gratuitamente para as crianças das escolas públicas. Essa é a ideia, e para as crianças quilombolas. Que legal, a ideia, a concepção... demonstra também, claro, né, que os artistas maranhenses, acima de tudo, esses visuais, eles têm uma dinâmica de produção gigantesca, né? Acho que, claro, fica sabendo, né, do que alguns estão fazendo, e principalmente com o cruzamento com a literatura, né, HQs, né, enfim, muito bom saber disso, né, e que venham mais coisas, né, nesse sentido, não só desses artistas novos também, né, que esses aí eles estão na casa dos 50 também, entendeu? Então, assim, porque tem muitos artistas novos, e hoje... A Sofia, por exemplo, ela tem 20 anos, uma das ilustradoras, que é a filha da Gaga Bueno, que estava também já ilustrando aí, enfim, então a gente tem que
incentivar esses jovens, né, ilustradores. Esse material, tanto a coleção Maralfa quanto a Patota da Mazé, é totalmente inédito. Eles foram criados, né, e todos os enredos, tanto o Maralfa, por exemplo, não tem nenhum uso de imagem, de banco de imagem. Foi tudo produzido. Criação original. O único que é banco de imagem é fotografia. Maravilha. Mostrando aqui, portanto, está aqui no vídeo, né? Patota da Mazé, Multiverso, e também O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois, tá? O Patota da Mazé foi lançado ontem, e O Silêncio que Não É Calado, 10 anos depois, vai ser lançado hoje. Agora sim, vamos ao convite, Maria Regina Martins Cabral, para esse evento que acontece hoje às 7 da noite, na Feira do Livro, não é isso? Exatamente. Todo mundo está convidado aqui em São Luís, não apenas para o meu lançamento, mas para essa Feira do Livro. É muito importante que tenhamos esses momentos em que os alunos das escolas públicas possam estar, enfim, ali compartilhando, lendo, né? Tem tantas programações também bem interessantes dentro da feira. E às 7 horas da noite estaremos esperando você, meus amigos reais, meus amigos do Facebook, e também a população interessada para esse lançamento às 7 horas, lá no Café Literário. Café Literário. Vai ter um bate-papo, né? Vai também ter um bate-papo. Tem que a gente ter vai poder falar sobre o que as pessoas quiserem falar sobre O Silêncio que Não É Calado 10 anos depois. Maravilha. Olha, todo mundo convidado, e a gente agradece a sua presença aqui, portanto, para falar sobre esses 2 lançamentos. Maria Regina Martins Cabral, muito obrigado e boa sorte lá, e que esse encontro, né, seja bastante proveitoso e as pessoas encontrem, claro, não só nesse bate-papo e também com esses livros, né, mas também com a Feira do Livro de uma maneira geral, esse encontro ou reencontro com a literatura e com a cultura, que é muito importante, como você bem ressaltou. Muito obrigado. Eu que agradeço e um bom dia para todos nós. Um ótimo dia para você que acompanhou a gente aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente fica por aqui, volta amanhã com mais informações. Mara Nogueira assume agora a sessão das 8 com Vozes Femininas nesta quinta-feira. Mara Nogueira. Exatamente. Já estou com você no Sessão das 8, com Sessão delas como convidadas aí tem Preta Gil, Cássia Eller, Tina Turner, Rita Lee, Paula Toller, Marisa Monte, grandes nomes da música nacional e internacional, Vozes Femininas aqui no Sessão das 8, Sessão delas. Motivo é que não falta para ficar na 106,9. A melhor programação do seu dial. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade.